Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia, vamos dar continuidade aos conteúdos da segunda série e o tema da aula de hoje é cinética química, teoria das colisões. E para a gente falar da velocidade das reações, que é o que essa ciência estuda, a gente vai relembrar alguns conceitos e como identificar e classificar as reações químicas. Então, primeiro, qual é a definição de uma reação química? É um processo de mudanças químicas, onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outras substâncias. Então, toda reação química, a gente vai ter formação de novas substâncias. E aí aqui a gente tem um exemplo de duas reações reagindo entre si. A gente pode observar aqui pelas cores dos átomos a quebra de ligações químicas e formação de novas substâncias e, consequentemente, a formação de novas ligações químicas. Esse mecanismo desenvolve-se com o rearranjo dos átomos por quebra das ligações dos reagentes e formação de novas ligações químicas formando os produtos. E como que a gente pode identificar, como que a gente vai classificar, identificar quem são os reagentes e como que ocorreu essa reação química? Através da equação química. Então, a equação química é a representação qualitativa e quantitativa de uma reação química. Quando se trata da qualitativa, a gente vai estar identificando quem são as substâncias e quantitativa a quantidade de cada uma delas que foi utilizada para reagir. Então, nós temos aqui como exemplo, né? Nós temos os reagentes, que sempre vai ser as substâncias no primeiro membro ou antes da seta. Nós temos aqui a seta. O que esse símbolo representa dentro de uma equação química? Símbolo da transformação química. E nós temos como formação as substâncias chamadas de produtos. Então, toda reação química, ela é representada através da equação química. E o que nós vamos ter? Os reagentes, a seta, né, que indica a transformação, e temos o produto. E é muito importante vocês sempre estar, quando a gente falar de cinética química, estar lembrando o quê? Os reagentes, eles vão reagir entre si e vão ser consumidos. E as substâncias que são formadas são chamadas, de produtos. Essas equações sempre apresentam uma estrutura em que as formas moleculares ou unitárias das substâncias iniciais, chamadas de reagentes, são escritas do lado esquerdo da seta, e as fórmulas das substâncias finais são chamadas de produto, que são as escritas do lado direito da seta. Então, em uma reação química, nós vamos ter sempre reagentes e produtos. Bom, macroscopicamente, como que a gente pode observar as reações químicas? Através de mudança das cores de alguns objetos, de frutas, alguns alimentos, através de liberação de calor ou absorção, que aí nós temos como principal exemplo as reações exotérmicas, de combustão, que libera calor. Nós podemos observar através da produção de gás e através da formação de precipitados. Microscopicamente, como que a cinética vai estar observando como que a reação química ela se comporta? A cinética é a parte da fisicoquímica que estuda a velocidade com que ocorrem as reações químicas e os fatores que a influenciam. Então, o objetivo dessa disciplina, desse conteúdo é a gente identificar o que é uma reação química, qual é a velocidade que essas reações ocorrem e que fatores podem estar influenciando nessa reação. Então, nós temos aqui, cinética está relacionada ao movimento. Como a gente está falando de reação química, vai ser o movimento dos átomos, das moléculas que formam as substâncias, ou mudança. Energia cinética é a energia associada ao movimento. Em química, a palavra cinética refere-se à variação da concentração de um reagente ou de um produto com o tempo. Então, para uma reação química acontecer, a gente tem que estar atento ao tempo que ela acontece. Então, a cinética vai fazer isso, observar o tempo, observar a concentração desses reagentes, observar como que ela acontece e qual é a influência. Tempo com reagentes, tempo com a concentração, ok? Então, aqui, a teoria das colisões é uma parte da cinética que vai estar nos indicando como que isso acontece.
como que é o comportamento dessas moléculas microscopicamente, como a gente não consegue observar. Então a cinética vem trazendo essa parte da ciência para que a gente possa compreender melhor e facilitar o nosso cotidiano. Então, teoria das colisões. Para que ocorra uma reação, a colisão entre as partículas das substâncias e reagentes deve acontecer por meio de uma orientação adequada, com uma energia maior que a energia mínima necessária para que ocorra essa reação química. Essa energia mínima, que deve ser fornecida aos reagentes, é denominada energia de ativação, representado pelo E maiúsculo e o A minúsculo. Sem atingi-la, a reação não ocorre. Então, o que está dizendo aqui? Que para que ocorra uma reação química é necessário fornecer uma energia mínima. E essa energia mínima ela é chamada de energia de ativação. E um exemplo bem comum é quando nós vamos fazer nossos alimentos, cozinhar. Então, o que a gente faz? Ao ligar o fogão, a gente precisa do isqueiro ou de um fósforo. E esse isqueiro e esse fósforo representam essa energia mínima para que essa reação de combustão ela aconteça e seja possível o cozimento dos alimentos. Então, quais são as teorias das colisões? Nós temos as duas principais. Colisão não efetiva. O que a gente pode observar aqui? Antes da seta, nós temos substâncias classificadas como reagentes. Cada bolinha dessa, cada círculo representa um átomo desse elemento químico. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? Essa substância está numa orientação horizontal. Essa outra substância no reagente está numa orientação vertical. Então, o que a gente diz aqui? Que essa colisão não é efetiva, pois a orientação delas estão diferentes. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que essa reação não ocorre. Então, quando nós tivermos substâncias com orientações diferentes, nós temos uma colisão não efetiva e a reação não vai ocorrer. Diferente da colisão efetiva. Então, o que a gente pode observar aqui? Ó? É a mesma, tá? A gente está utilizando as mesmas substâncias. Então, nós temos aqui, ó, essa primeira substância está na mesma orientação da segunda. Então, o que a gente observa aqui com as setas? O choque vai ser efetivo porque elas vão se bater frontalmente, de frente, tá? Vai ser efetivo porque o contato entre elas duas vai ser maior e aí a gente pode afirmar que vai acontecer uma reação química. Quando colocamos duas substâncias em contato, suas partículas começam a colidir. O que é colidir? Se chocar, se encontrar uma com a outra. As colisões que rompem as ligações são formadas e formam novas ligações. São denominadas colisões eficazes ou efetivas. Teoria das colisões quando a gente tem um complexo ativado. No choque efetivo, todas as vezes que a gente tiver um choque efetivo, a gente vai ter um complexo ativado. O que seria isso? Seria a nova substância que está sendo formado e é que nesse momento nós temos ligações químicas que vão ser quebradas, ligações químicas que vão ser formadas. E a gente pode afirmar que nesse momento aqui, onde a gente fala que isso é um complexo ativado, a energia que está sendo fornecida aqui ou liberada é maior do que os reagentes e maior do que os produtos. Então, esse é o momento chave onde ligações químicas são formadas, ligações químicas são quebradas e nós temos a formação de novas substâncias classificadas como produto. Ok. Então, o que a gente precisa estar relembrando? Para que a gente tenha uma reação química, precisamos ter choques efetivos entre as substâncias. E como que a gente vai saber que essa colisão vai ser efetiva? Precisa de alguns requisitos mínimos. Primeiro, precisa ter esse choque eficaz e para que ocorra esse choque, a primeira coisa que precisa ser fornecido para as substâncias classificadas como reagente é a energia de ativação, que é aquela energia mínima necessária para que essa reação ocorra. E outro fator também importante é a afinidade química entre essas substâncias. Então, por exemplo, existem algumas substâncias que são classificadas como polares e outras como apolares. Se a gente tiver o encontro dessas duas substâncias ou a mistura
não teremos um choque efetivo, porque elas não apresentarão uma afinidade química semelhante. Agora, se a gente coloca duas substâncias classificadas como polares ou duas substâncias classificadas como apolares, elas terão uma afinidade química e aí, de fato, esse choque vai ser efetivo, ok? Vamos exercitar? Questão 1. Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens necessários. Primeiro, toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação, certo? Tá? Então, essa afirmativa está correta, porque para ocorrer uma reação química tem que ter colisão, mas a única que vai ser efetiva é quando elas tiverem energia mínima necessária e tiver uma afinidade. Segundo, uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Sim. Quando fala aqui altamente energética, é quando nós temos o complexo ativado, que aí a energia vai ser alta. Terceira, toda colisão com orientação adequada produz uma reação? Aí aqui a gente precisa relembrar que para que ocorra uma reação, a colisão ela precisa ser efetiva. Se ela for uma colisão não efetiva, essa reação não vai acontecer. Então, a resposta correta, letra A, onde nós temos primeira verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira ela é falsa. Segundo, exercitando. Em uma reação, o complexo ativado. Então, aqui a gente vai identificar como que o complexo ativado dentro de uma reação química, o que ele apresenta, as principais características. Possui mais energia que os reagentes ou os produtos? Age como catalisador? Aqui a gente poderia descartar, porque se é um complexo ativado, a gente precisa relembrar na aula que a gente falou que é quando está tendo a formação de uma nova substância. E o catalisador é quando a gente utiliza uma substância de um fator externo para acelerar a reação. Sempre forma produtos? A gente não pode afirmar, porque só vai formar produtos se tiver uma colisão efetiva. É um composto estável? Não. Ele vai ser classificado como um composto instável. Possui menos energia que os reagentes ou os produtos? E aí a gente viu durante a aula que um complexo ativado, ele vai possuir a energia maior, do que os reagentes e os produtos. Então, a resposta correta é a letra A. Por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.